Vamos lá então, pessoal. Continuando aí, a gente tinha parado nessa imagem. É o seguinte aí, essa parte teórica é bem chatinha. E aí isso daí em uma aula prática, onde a gente está aí frente a frente com os alunos, é uma parte bem interessante, porque a gente consegue esclarecer bastante dúvidas, né? A gente consegue riscar no quadro, mostrar isso daí na prática como funciona. Mas eu vou tentar passar isso para vocês mais ou menos aqui do jeito que a gente puder. Eu tenho aqui parte de um sistema de armazenamento de água. Então imagine aí um tanque ou uma caixa d'água, onde tem aqui um nível de água, a água entrando aqui por esse orifício, saindo por esse. Aqui a gente tem uma serpentina, ou seja, uma tubulação ali seja uma resistência que esteja aquecendo essa água aqui dentro, ou seja, uma tubulação de vapor que está vindo de uma caldeira. Então, assim, é uma forma de aquecer essa água. Nesse caso desse desenho aqui, é representado por o símbolo de uma resistência, né? Então, a gente tem ali e um contator que, a partir de um comando, ele liga ou desliga essa resistência para aquecer essa água. E aqui a gente tem uma forma de estar medindo a temperatura dessa água. Então, a variável que eu quero controlar nesse sistema aqui específico é a variável temperatura. Ou seja, eu quero que seja atingida determinada temperatura e a partir do momento que isso aconteça, eu desligo o sistema, ou seja, para de aquecer. Se a gente tivesse algo semelhante em casa, seria, por exemplo, lá no chuveiro elétrico. Eu colocaria lá, por exemplo, que eu quero a minha água num set point aqui no caso está de 60 graus, ou melhor, 50, 55, aqui acho que vai dar uns 52,5 mais ou menos. O set point está um pouquinho para frente aqui, ó. E a variável vai sendo atingida de maneira que, na hora que chega no set point específico, é desligado o contator aqui, né? Vocês devem ter visto contadores lá em comandos, é mais ou menos isso daí o exemplo aqui. Então assim, coloquei lá um set point de 50 e tantos, né? 52,5 ali pode ser. E aí, à medida que essa água vai sendo aquecida, tem que atingir esse set point. Lembrem que set point, se eu comentei no início da aula, nada mais é do que um valor que eu quero atingir. E aí, essa água vai sendo aquecida até que isso ocorra. E aí, imagine que essa aqui é a tubulação de saída da água quente, aqui é a tubulação de entrada de água fria. E isso aqui é muito comum, pessoal, né? Automação de indústrias, aí, laticínios, né? A gente vê aí variáveis de temperatura e às vezes você tem lá um controlador de variáveis ligado nessa tecnologia aí para controlar essa malha de controle. Então assim, a gente tem ali visto naquele desenho ali, a gente vê ali as variáveis de medida, que é a carga do sistema termométrico, está medindo a temperatura até que atinja o set point que eu quero. A gente tem o elemento de comparação, então ali vai sendo comparado até que atinge o set point efetuado pelo sistema de contatos, no caso ali é o contator, né, que está comparando, e um elemento de computação, ou seja, geração do sinal de correção efetuada também pelo sistema de contato e pelo resto do circuito elétrico do termostato, ou seja, enquanto não atinge determinada temperatura, aquilo ali vai aquecendo. E a correção, que no caso ali é desempenhada pelo órgão de controle, que é o contator. Então, se ele viu que a temperatura não atingiu, ele continua atracado. E aí, a partir do momento que chegou na temperatura ideal ali, que foi acertada, né, e ele desarma, e aí desliga aquela resistência ali que está aquecendo aquela água. Observe-se que, para a correção da variável controle de temperatura, deve-se atuar sobre outra variável, então a quantidade de calor fornecida no depósito. Então, para que aconteça o aquecimento da água, né, é ligado à resistência, exatamente como ocorre no chuveiro elétrico da casa da gente. A gente tem um desenhozinho aqui que exemplifica bastante essa parte de controle. Então eu tenho aqui um diagramazinho de fluxo, onde eu tenho ali o controle dessas variáveis envolvidas, né? Então a gente tem ali um processo, que é o depósito. Eu tenho ali a temperatura da água, que é a variável controlada. Um elemento de medida, que no caso aí eu tenho um termômetro, né? É onde a gente enxerga o set point, onde enxerga se a temperatura já chegou. E aí os elementos de computação, sinal de correção, órgãos de controle e a variável manipulada, que no nosso caso ali é a temperatura da água. Até que isso ocorra e aí é executado o elemento de comparação e é desligado ali a contatora e cessa a energização na resistência, no caso, né? Então assim, é um exemplozinho básico que eu escolhi para colocar para vocês e nele ali a gente tem vários tipos de controle e também as malhas, né, onde a gente pode ver
controle de temperatura e por aí vai. Isso a gente chama de terminologias, pessoal, ou seja, são termos utilizados em plantas e indústrias e eu vou passar para vocês aqui alguns desses termos técnicos aí que a gente utiliza no dia a dia. Um desses termos aí que a gente mais utiliza é o termo planta, ou seja, não é aquela samambaia da vovó que está lá em casa pendurada, ou a orquídea da esposa. A planta nada mais é do que uma parte de um equipamento ou um conjunto de equipamentos onde acontece um determinado processo. Ou seja, a planta é o sistema fabril, né? Ou seja, um laticínio é uma planta, uma usina de álcool é uma planta. Então, quando o pessoal fala, vamos lá na planta industrial, você está indo lá para o chão de fábrica. O processo é qualquer operação ou sequência de operações envolvendo uma mudança de estado, de composição, de dimensão, ou propriedades que possam ser definidas relativamente a um padrão. Então, o processo é aquilo que acontece para que a ação seja lá um resultado que a gente quer, ou seja, a moagem de cana, por exemplo, é um processo, a trituração de um milho é um processo, e por aí vai. E os sistemas são nada mais do que uma combinação de componentes que atuam conjuntamente e realizam um certo objetivo. Então, o sistema é todo aquele organismo envolvido ali entre o processo que acontece lá dentro da planta. As variáveis de processo é tudo aquilo que a gente consegue medir, né? Qualquer quantidade, propriedade ou condição física, medida a fim de que se possa obter uma indicação ou um controle do processo. No nosso caso ali é o que a gente está enxergando ali, é o aquecimento da água, no caso, né? E a variável manipulada, que no nosso caso é a temperatura, né? A grandeza que é operada com a finalidade de manter a variável controlada no valor desejado. E o set point, que é aquilo que eu quero atingir. Então ali é o SP ou o SV, que a gente chama também, né? O distúrbio é um termo também bastante utilizado, ou ruído, que é aquilo que atrapalha ali. Vamos imaginar que aquele tanque está chegando uma água de má qualidade, ou uma água de um padrão muito difícil de sofrer aquecimento, às vezes é uma água turva. Então aquilo ali que prejudica o sistema, né? Ou seja, demora mais para atingir a temperatura que eu quero. Esse é o que a gente chama de distúrbio ou ruído. O desvio representa o valor resultante da diferença entre o valor desejado e o valor da variável controlada. Nada mais é do que ali a diferença entre o set point e o valor que está sendo atingido naquele momento, né? No nosso caso aqui, por exemplo, eu falei aqui sobre o desvio. Então, nessa figurinha aqui, o desvio, no caso, é o que falta para chegar no set point. Então, nesse momento, eu estou falando que a água está com 50 graus, 50 e um pouquinho. E eu quero que ela chegue ali a quase 55, ali a setinha está antes dos 55. Então, isso aqui é o desvio, no caso, é o que falta atingir, né? E o ganho, que representa o valor resultante, ou o coeficiente entre a taxa da mudança da saída e a taxa da mudança de entrada, ou seja, o tempo que levou para que isso acontecesse, ou seja, eu consigo fazer médias, probabilidades aí com relação às entradas e às saídas desses processos. E aí algumas definições, né? Variáveis controladas a gente chama de CVs, variáveis observadas DVs, variáveis manipuladas MV. E aí os instrumentos, né? Ainda falando sobre terminologia, os instrumentos, o que é? Nada mais é do que os dispositivos usados para medir ou controlar uma variável de processo. As malhas, né? Nada mais são do que combinação de dois ou mais instrumentos ou funções de controle arranjadas de tal forma a medir ou controlar uma variável do processo. A malha de controle nada mais é do que toda aquela amarração entre o instrumento e o sensor, né? Então, entre o sensor e a variável que está sendo controlada no caso ali, né? Imaginem ali o termômetro e a resistência que está aquecendo a água. Tem toda uma amarração aí que a gente chama de malha. E o elemento final de controle, que é o dispositivo que controla ou modifica diretamente a variável manipulada. Aqui tem um exemplozinho aqui, mas para estar mostrando para vocês, onde a gente tem ali um humano controlando isso daí manualmente, né? É o que a gente chama de controle manual, porque também existe a automação manual, pessoal. É um termo meio trúxo aí, meio feio de se dizer, mas a maioria das empresas ainda tem operadores controlando sistemas e chamando eles de automático, onde se o cara sair dali dá uma merda, né? Então não é automático, né? Isso não é automação, mas infelizmente algumas empresas tratam como tal. Então ali, por exemplo, a gente tem aqui nesse desenho, tem aqui o exemplo simbólico, né, do chão de fábrica, onde você tem ali uma válvula
entrando um vapor para aquecer a água que está aqui nesse recipiente. E aqui a saída da água quente e aqui a entrada da água fria. E aqui o aquecedor, que no caso é uma resistência, né? Ou no caso está entrando aqui, acho que não é uma resistência, aqui na verdade é uma entrada de vapor, né? Uma linha de vapor que está vindo da caldeira, aí uma linha de condensado ou de água quente, que passa por uma serpentina dentro desse tanque e aquece a água que está no entorno dele aqui dentro do recipiente. Então aqui no caso ele está olhando no termômetro aqui a olho nu, e no caso o cara aqui, o operador é o set point, ou seja, ele tem aqui na pranchetinha dele, escrito ali na planilha, que essa água aqui tem que ficar com 50 graus. E aí ele vai olhando no termômetro, vamos supor ali que nesse momento está com 40 graus, ele mantém a válvula de vapor aberta, ou seja, o vapor está entrando, passando na tubulação e aquecendo a água. A partir do momento que ele viu que chegou nos 60 graus aqui, ou nos 50 graus que ele quer, ele simplesmente fecha o vapor, a água que está aqui dentro se mantém na temperatura até que sofra um novo desvio, ou seja, seria uma nova influência entre a água quente e fria e faça com que o sistema volte a alterar, obrigando o operador a estar abrindo a válvula novamente. Então é um sistema de controle manual. Aqui já é um sistema de controle automático, né? Então é o mesmo processo. É fácil evidenciar que não tem aqui mais um objeto humano. Você tem aqui um controlador PID, ou seja, um controlador de variáveis, onde você chega lá, eu poderia, se a gente tivesse numa aula prática, vocês pegariam um controlezinho desse, eu mostraria para vocês, mas a gente vai mostrar a fotinha dele daqui a pouco. Controlador de variáveis, muito utilizado aí em resfriadores, alguns freezers industriais, câmeras frias. Imagine ali a telinha do controle do ar-condicionado, onde você vai lá e coloca um set point, com a temperatura que você quer, e todo o sistema trabalha para que isso aconteça através do controle PID. Vocês vão ver também que PID é o controle proporcional integral derivativo. E aí a gente colocou ali um sensor, ao invés de ter ali um termômetro mostrando para alguém mexer nessa válvula, a gente tem um sensor ligado ao controlador de variáveis. Ou seja, a partir do momento que esse sensor detectou a temperatura da água ideal, de acordo com o set point que foi estabelecido aqui no controlador de variáveis, ele aciona uma saída, que no caso é a válvula, e bloqueia a entrada desse vapor. Notem que a gente tem aqui já, pessoal, um controle automático bem eficiente, né? Ou seja, você tem aqui já um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. Ó, tá vendo a setinha? Ó, dispositivo de entrada, no nosso caso aqui é o sensor de temperatura, seja aí um PT100 ou um controlezinho normal de temperatura, termopar ou o que for. E um dispositivo de saída, que no caso aqui é a válvula, né? Seja uma válvula solenoide, uma válvula de controle pneumática ou simplesmente uma válvula elétrica, que libera aqui a entrada de vapor nesse recipiente para aquecer essa água. E aqui o desenhozinho desse diagrama, né? Aqui já é um controle auto-operado, no nosso caso aqui ele já tem um pouco mais de automação, né? No caso aqui já é um controle indicador de fluxo, né? Esse aqui é um sistema diferente, pessoal. Aqui é um controle por exemplo, no caso aqui é um queimador, né? No caso ele está liberando o gás, a válvula aqui está o gás ou gasolina ou o que for o fluido aqui que é flamejante ali, que vai pôr fogo aqui nesse queimador e vai injetar aqui a chama para poder aquecer alguma coisa. Isso é um exemplo de controle muito normal em caldeiras ou em sistemas de combustão, né? Sistema de selagem ali, a válvula auto-operada que controla a quantidade de combustível necessária para aquecer determinado produto ali, seja a água, seja o que estiver sendo exercida a influência desse combustível ali. Aqui eu mostro para vocês o esquema de regulação automática de um sistema térmico, né? Onde a gente tem aqui um controlador de variáveis, aqui a gente tem aqui no caso o controlador PID, seja aí vamos imaginar aí um controlador de variáveis de temperatura, de umidade, as mais comuns, né? Aqui o indicador, né, de temperatura com transdutor embutido, ou seja, é um equipamento, um instrumento, né, que mede a temperatura e já transmite os dados para o controlador, né? Então a gente tem dispositivos indicadores, controladores e transmissores, né? Então os indicadores apenas indicam e mostram, né?
Imagine aí o registro de água, que fica lá um reloginho lá no cavalete da água da sua casa. Aquilo lá é um indicador. Indicador registrador, no caso. Fica lá registrada a vazão da água que passou por ali, né? No nosso caso aqui é um transmissor, no caso aqui ou simplesmente conhecido como transdutor, ou seja, ele computa o que foi transmitido ali, ou a medida da temperatura que foi calculada e transmite o controlador de variáveis. E aí ele aciona uma saída, que no nosso caso aqui é um conversor de corrente, com pressão, e atua sobre essa válvula de controle aqui que fecha ou abre aqui a gavetinha, né, para poder bloquear a passagem do vapor aqui nesse orifício, né. Então, uma tubulação aqui frangeada, né, entraria por aqui e sairia por aqui. Aí a gente entra já na parte de controle de malha aberta, né, que são malhas que recebem entrada, controle do processo e saída, ou seja, não existe uma comparação, né. A malha aberta ela não tem uma amarração onde você tenha uma comparação para saber se essa temperatura foi atingida e precisa ser desligado. Não, ele simplesmente passa o processo adiante. Aqui é uma malha fechada onde existe um elemento comparador, no caso, né, um controlador de variáveis, que é o nosso caso aqui nesse processo, né, que é um controle de malha fechada. Nesse caso aqui, a planta, né, ou o processo que está sendo medido, tem a saída controlada até que seja obtido o set point, ou seja, o valor que eu pedi de temperatura sofre toda uma influência até que seja atingido esse valor. Aqui tem um exemplo de produção contínua e descontínua. No nosso caso aqui é o desenho de uma caldeira, onde você tem aqui um queimador, a partir de um combustível aquecido aqui, o queimador, a partir da chama dele, aquece aqui, no nosso caso aqui é uma caldeira aquatubular, ou seja, tem tubos aqui com água, né? E aí o vapor fica aqui em cima, saturado, aqui a água, e aí toda essa parte é aquecida no interior da caldeira e tem toda uma tubulação que leva esse vapor aquecido para a fábrica para alimentar lá os aquecedores, no caso, né? E é isso aqui também é interessante que a gente tivesse aí numa aula prática para poder mostrar isso aqui num quadro para vocês um pouco mais com um pouco mais de evidência, né? Mas é interessante que vocês vejam esse desenho e tentem compreender ele, né? Então, você tem aqui uma entrada de água, uma válvula automática, né? Já tem aqui os refratários, são os tijolinhos dessa caldeira que protegem ela para que não se perca o calor no entorno. Você tem aqui a entrada de combustível, a entrada de ar, para que esse combustível seja controlado ali com a medida de ar adequada, a tubulação e controle de água saída aqui desse superaquecedor. Então, tem toda uma parte também aqui de retirada do ar quente, a saída dos gases de combustão, que é a chaminé da caldeira, e por aí vai. Aqui é um exemplozinho já de processo descontínuo, né? Isso aqui é uma produção contínua, ou seja, o processo gira ali o tempo todo sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que alguém vá lá e interrompa o processo ou dê alguma falha, que é difícil acontecer. Esse aqui é um processo descontínuo, é o que a gente chama de processo de produção por batelada, né? Ou seja, você tem ali, por exemplo, uma produção de vamos imaginar ali, algum produto que exija uma mistura, né? Então imagine que isso aqui seja um tanque de mistura, onde eu tenho aqui 3 dosagens, eu tenho uma válvula que controla a dosagem do produto A, produto B e produto C. E eu tenho um motor que gira aqui, um mexedor, né? Uma hélicezinha aqui que vai bater esses produtos, né? Imagine aí 3 cores de tintas diferentes que misturadas vão proporcionar uma quarta tinta. Ou imagine aí uma fábrica que vai produzir um alimento, um bolo, ou um pão, alguma coisa do tipo, que seja dosado ali, tipo, 3 tipos de produto, isso é misturado e aqui na válvula embaixo que é saído o produto acabado, né? E tem toda uma serpentina aqui em volta com vapor para manter esse produto aquecido, né? Então aqui é um orifício onde a gente tem as dosagens e aqui é feita a mistura do produto dentro desse tanque de mistura e sai aqui ó, o produto acabado. Então a gente tem aqui um processo descontínuo, é um processo no qual o produto final é obtido em uma quantidade determinada após todo o ciclo e a entrada de novas matérias-primas só se dará após o encerramento desse circuito, ou seja, é o sistema de produção por batelada que a gente chama, né? Você produz uma quantidade de produto, acabou aquela produção, espera-se
tire ali o produto e inicia-se uma outra produção. Processos descontínuos também são chamados de processos de uso batenadas, né? Até ressaltei aqui o que eu estava falando. E aqui é uma parte de representação das tecnologias de processo, também um pouco focada aí na parte simbólica, né? A gente tem aqui a parte de vazão, que aqui é representada pela sigla QE, a vazão de saída QS. Então aqui eu tenho um recipiente de água, onde está vindo uma tubulação de algum lugar com um produto aqui, no caso eu falei que é água, então está caindo água aqui nesse tanque, e aí essa água, ao atingir determinado nível, onde tem aqui um medidor de nível aqui no caso, atingiu tal nível, é acionada uma bomba que vai drenar esse produto numa saída QS, vai levar para algum outro tanque ou vai drenar em algum lugar. E aí eu tenho o diagrama de blocos dessa representação, onde eu tenho aqui as variáveis perturbadoras e a variável controlada, que no caso é o que eu quero, o nível do tanque ali. Continuando o nosso raciocínio, pessoal, eu peço desculpas para vocês aí pelo vídeo, se não sair muito a contento, se não sair muito bacana. A gente está aí um pouco cansado, vem numa rotina meio frustrante aí. Quem trabalha em usina sabe como que é a correria. Então parei esse momento aqui do meu domingo para estar gravando essa aula para vocês. Estou até sem voz já. Poderia estar em casa com a minha família de boa, mas estou aqui num quartinho gravando esse vídeo para poder passar um pouco do conhecimento que a gente tem para vocês. Então desculpem aí alguma falha, alguma coisa que está deixando a desejar. O objetivo nosso é estar ensinando para vocês aí o melhor possível, tá? Representação de terminologia de processo, que é a parte de processos e instrumentação, né? Vou dar uma avançada um pouco aqui. Essa parte aqui, na hora que a gente tiver a primeira aula prática, eu vou voltar nisso daqui, vou pegar bem com afinco para vocês entenderem essa parte de variáveis perturbadoras, controladoras, diagramas de blocos. E aqui é onde a gente entra na parte de comunicação de dados, ou seja, não existe nenhum meio de automatizar um processo sem que haja uma comunicação de dados, ou seja, tem que ter um cabo, você tem que ter uma forma de conexão, seja ela sem fio, com fio, se é com fio, se é fibra ótica, se é por cabo, se é por par trançado, ou por aí vai. Essa parte a gente chama de comunicação de dados. Então, lá no exemplo do inicial, lá naquela primeira aula, vocês lembram que tinha lá um desenhozinho que eu passei do cara que ele ficava anotando tudo, né? E aí tinha uma esteirinha do processo. A ideia que ele teve de automatizar aquilo, a primeira coisa que ele fez foi passar um cabo de rede entre o computador e o controlador do processo, no caso nosso CLP, para que houvesse essa comunicação, né? Então a gente fala, a comunicação de dados nada mais é do que a transmissão eletrônica de informação entre computadores, controladores ou dispositivos eletrônicos, né? Então é a amarração entre o seu chão de fábrica, os instrumentos que estão lá operando lá nos tanques, medidor de nível, medidor de temperatura, todos aqueles instrumentos lá passam por cabeamentos que trazem essas informações para o CLP, ou seja, são dispositivos de entrada, e a partir dessas entradas a gente tem um processamento analógico ou digital, através de linguagem de programação, e isso daí ordena as saídas, né? Então a gente tem dispositivos de entrada e dispositivos de saídas. O dispositivo de saída, como eu falei, são os motores, são as válvulas, que recebem comandos para que executem ações. Aqui a gente tem os tipos, né? E meio que de formas de ondas que existem no nosso meio. A gente tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ondas que são visíveis, outras são invisíveis, ondas ultravioletas, sistemas de raio-x, raios gamas. E aí a gente tem aqui esse gráfico aqui, espero que depois vocês entenderem bem, as escalas manométricas, né? A gente tem, por exemplo, o comprimento da onda de rádio, ela pode chegar até 10 metros cúbicos, né? E ela penetra a atmosfera da Terra facilmente. No caso das micro-ondas, elas são 10 a menos 2 metros cúbicos, a menos 2 metros, né? Não chega a ultrapassar a atmosfera terrestre. O infravermelho, 10 a menos 5, ultrapassa, né? Que são os raios aí solares. A gente tem ações de infravermelho, chegam a queimar a nossa pele.
luzes visíveis, né, são também tidos como formas de onda, ultravioleta, raio-x, raios gama e por aí vai. Já entra um pouco mais de física aí. E a parte da frequência, né, que é o que é necessário para empurrar essa onda, né. A gente sabe que a partir da junção entre a corrente e a tensão, a gente tem ali a questão da frequência, que são os hertz, né, ou gigahertz, que impulsionam os dados para que trafeguem nas ondas ou nos cabeamentos, né, nas ondas de rádio ou nos cabeamentos elétricos ou cabeamentos de dados, né. E como que é feita essa comunicação desses sistemas, né? A gente tem aqui que sistemas até 0,1 metros são feitos em placas eletrônicas, né? Facilmente acoplados ali um ao lado da outra, através de barramentos e por aí vai. Ou sistemas com comunicação até 1 metro, sistemas, né, multicomputadores, um computador amarrado ao outro, ali conexões ponto a ponto. Até 10 metros são salas, e aí a gente tem aqui até 1 km considerado como LANs, né? Isso aqui é um pouco controverso, porque a LAN nada mais é do que a Local Area Network, ou seja, a gente considera como LAN apenas até 100 metros, né? A partir daí já são redes metropolitanas, né? E aí a gente entra na parte dos tipos de redes, né? Ou tipologias, né? A gente tem os tipos LAN, MAN e WAN. Então a internet, que a gente é a mais conhecida e que todos têm acesso nos celulares, é a rede mais conectada do mundo, né? Então a gente tem ali até 10.000 quilômetros. Existem conexões tanto dentro do nosso planeta Terra como também fora dele, ou seja, comunicação entre o que acontece aqui na Terra e os satélites que estão lá em cima irradiando essas frequências aí, repetindo esses sinais. Aí a gente entra aqui um pouco mais na parte de sistemas supervisórios. Vocês vão ver nas nossas aulas práticas, a gente vai ter uns simuladores onde vocês vão até brincar com os sistemas supervisórios, vão fazer algumas telinhas aí, ver como funciona, ver quais são as principais linguagens que a gente utiliza, aí a linguagem Ladder e por aí vai. Aqui é um modelinho do sistema um pouco arcaico aí, sistema de transmissão, aí, muito conhecido em centrais de transmissão, onde se acionam ali são acionadas centrais hidrelétricas, né? Desliga, liga e por aí vai. Aqui é onde a gente entra na parte de tagueamento, ou seja, todo instrumento que existe numa fábrica, ele precisa ser tagueado, né? E aí esse tagueamento entra na parte de instrumentação, da automação, ou seja, todo instrumento recebe uma identificação, que é uma característica específica dele, que é onde você consegue localizar ele em campo, e também na sala de controle, na tela do supervisório vai ter esse tag identificando esse instrumento, e também na hora da manutenção você conseguir achar ele nos painéis, nos quadros, né? Isso aqui vai ficar um pouco para a nossa próxima aula. É uma parte bem bacana da automação, ou seja, são as anilhas, né? Muito conhecido como anilhas. Os cabos são tagueados, né? Aquelas anilhazinhas que identificam os cabos são um tipo de tagueamento. Mas essa parte aqui segue a norma, né? Que é a NBR 8190, é padronizado isso no Brasil. E tem uma norma internacional também, que é a ISA S5.1, que padroniza a nível mundial, ou seja, existe uma junção de caracteres entre letras e números que devem ser seguidos para que esses equipamentos sejam facilmente identificados aí em campo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um PIT, ou seja, uma grandeza de pressão. Então, a primeira variável que indica que é um instrumento que mede pressão, é um indicador de pressão com função de transmitir, né? Então, ele tem um cabeamento que é ligado a ele e ele mostra, tanto ele mede, mostra e transmite. E aí a área onde ele fica, a sequência da malha, e aí vai. Nessa parte aqui a gente vê que a junção dessas letras e números é a etiqueta dele, né? É a tag do equipamento. E aí indica o tipo de equipamento que é. Só de você olhar a tag você já sabe o que ele é, o que ele mede e por aí vai. Então, como eu disse, isso vai ficar para a nossa próxima aula. Peço que vocês deem uma pesquisada um pouco sobre tagueamento de equipamentos. Vou estar pedindo que vocês enviem para mim depois por e-mail. Vou estar mostrando meu e-mail para vocês aí. Pedir que vocês
encaminhem para mim por e-mail depois um trabalhinho aí falando um pouco sobre instrumentação, ou seja, o que vocês imaginam que é. Então vocês vão fazer para mim um trabalho, ou seja, vai ser uma pesquisa, né? Que é onde vocês vão fazer um trabalhinho para mim ali, que vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer aí no Word, 2 ou 3 páginas, né? Sem muita preguiça, sem apenas copiar e colar, sem Ctrl+C, Ctrl+V. Peço que vocês leiam o conteúdo, assistam vídeos a respeito. E me entreguem aí por e-mail, né? Mandem esse arquivinho de Word no meu e-mail. Sobre a quarta revolução industrial. Eu cheguei a falar sobre ela na nossa aula de hoje. E espero que vocês pesquisem um pouco mais a fundo. Na nossa próxima aula a gente vai estar avançando sobre esses temas, né? Vocês vão fazer para mim uma pesquisa sobre a quarta revolução industrial e vão estar mandando isso no meu e-mail, né? Espero que todos façam. É uma pesquisinha que vocês vão ver aí que vai render bons frutos, ou seja, vocês vão estar aprendendo conceitos técnicos bacanas, vão estar até mesmo no ambiente familiar, às vezes comentar com a esposa, com os filhos, a quarta revolução industrial, é isso que a gente está vivendo agora, é, a geladeira inteligente, a máquina de lavar roupa inteligente, é toda uma tecnologia que a gente está vivendo no momento, né? Então, é a junção das 4 revoluções que a gente está aí nesse momento vivenciando. Beleza, pessoal? Agradeço para vocês aí pela paciência e pela audiência, vamos dizer assim. E peço que caprichem aí no trabalhinho. Não deixem de me mandar até a próxima semana. Eu sempre gravo essas aulas no domingo, é o único dia que eu tenho tempo. Peço desculpas aí por alguma falha, mas se vocês trabalham assim como eu, é sistema de turnos, é correria, é cansaço, então peço desculpas aí e fiquem todos com Deus e até a próxima aula, tá? Beleza, pessoal? Obrigado a todos.